Tudo bem. Tá gravando. Bota uma musiquinha, Chico. Deixa eu trocar Yolanda, aqui. você pode lembrar da dona Dalsa? Ela tá Vou muito lembrar da debilitada. dona Dalza, né? É, Dalsa. E do Igor. Senhor Jesus, nossos amigos benfeitores, agradecemos a oportunidade, Senhor, de nos encontrarmos reunidos em nome de Jesus, para mais um estudo, que possamos nos harmonizar, Mestre Jesus, com os recursos que a espiritualidade nos traz, que possamos, Mestre Jesus, nos colocarmos à disposição, doando o que é de melhor em nós, para que esses amigos possam levar os recursos para aqueles que necessitam, para o corpo e para o espírito, Senhor. Que possamos, aos pouquinhos, nos harmonizarmos com todos os recursos trazidos. Mentalizando o Mestre Jesus a nós mesmos dentro das nossas possibilidades, em condições de servir. Pedimos pela nossa querida companheira Dalza, para que ela possa ser amparada, receber os recursos para a melhora do braço, recursos para acalmar, serenar o espírito. E ao jovem Igor, em plena flor de idade, Mestre Jesus, e tantos recursos ainda, habilidades a oferecer a si mesmo e ao outro, Mestre Jesus. Que ele possa ser amparado pela equipe da Dona Ivone, abrace a todos que nesse momento passam pelas dificuldades, pela dor do corpo e da alma, Senhor. Esteja conosco. Que nosso estudo possa transcorrer, como foi proposto pela espiritualidade maior. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Sim, Boa seja. tarde, gente. Boa tarde, Joana. Boa tarde, Joana. Sejam Boa todos tarde. bem-vindos. Boa tarde, Joana. Mais Boa tarde, Sheila. uma tarde de estudos, né? Célia, você está bem? Sheila, Boa tarde, Tudo Sheila. bem, graças a Deus. tudo bom, né? Boa tarde, Célia. Boa tarde. Hoje é o item 3, né? É o 3. Ontem a gente
fez aquele estudo, né? Em relação, nós estamos estudando aqui os anjos, conforme a gente viu lá o entendimento, conforme o entendimento da igreja, né? Os anjos segundo a igreja. Aí foi feita essa leitura, né? Como que a igreja, principalmente a igreja católica, né? Não só a católica, mas outras igrejas pensam, né, em relação aos anjos. E hoje, dando sequência a esse capítulo, né? Vamos começar a estudar aqui agora o item 3, que fala sobre a refutação, está refutando aquilo que foi dito antes, né? E apresentando, evidente, fazendo as considerações de acordo com os entendimentos que nós temos através da doutrina espírita. E alguém gostaria de fazer a leitura para nós? Hoje dá para eu ler, viu? Dá? Então tá Tá. bom, Yolanda. Faz favor. Deixa eu ajeitar meu texto aqui. Se você tiver dificuldade, você avisa que a gente... Não. Hoje eu estou na minha tela. Hoje eu estou em casa, eu tenho a tela grande. Então tá bom. Refutação. Item 3 do capítulo 8, né? Do céu e inferno. O princípio geral que ressalta dessa doutrina é o de que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas, votadas à felicidade suprema e perpétua desde a sua formação, dotadas por sua própria natureza e de todas as virtudes e de todo o saber, sem nada ter feito para os adquirir. Estão no primeiro plano da obra da criação. No último plano, a vida puramente material e entre os dois a humanidade formada de almas, seres espirituais inferiores aos anjos e unidos a corpos materiais. Prosseguir? Sério, pode seguir. Muitas dificuldades insolúveis resultam desse sistema. Qual é, para começar, essa vida puramente material? Trata-se da matéria bruta? Mas a matéria bruta é inanimada, não tendo vida por si mesma. Trata-se das plantas e dos animais? Essa seria, então, uma quarta ordem da criação, pois não se pode negar a superioridade do animal, que é inteligente em relação à planta, e desta em relação à pedra. Quanto à alma humana, que representa a transição, está diretamente unida a um corpo formado de matéria bruta, porque, sem alma, esse corpo não teria vida e seria como um punhado de terra. Prossegue? Segue. Depois a gente volta para fazer comentários, né? E Gil, você vai mexendo aí na tela que você compartilhou, porque eu estou lendo o meu, tá? Tudo bem. Essa divisão peca, evidentemente, por falta de clareza e não está de acordo com a observação. Assemelha-se à teoria dos 4 elementos que caiu ante o progresso da ciência. Admitamos, portanto, esses 3 termos: a criatura espiritual, a criatura humana e a criatura corpórea. Esse é
dizem o plano divino, plano majestoso e perfeito, como convém à eterna sabedoria. Observemos primeiro que entre esses três termos não há nenhuma ligação necessária. São três criações distintas, formadas sucessivamente. De uma para a outra, existe solução de continuidade, enquanto na natureza tudo se encadeia. Tudo nos mostra uma admirável lei de unidade em que todos os elementos, nada mais do que transformações uns dos outros, estão ligados entre si. Essa teoria é verdadeira no tocante à existência evidente desses três termos, mas é incompleta. Falta nela os pontos de contato, como é fácil de se demonstrar. Parece que ele vai continuar o raciocínio para demonstrar no item. Eu acho que é melhor continuar, porque é a sequência do entendimento que Kardec nos traz, né? Então, vai ler o 4? Vamos ler o 4. Esses três pontos culminantes da criação, segundo a Igreja, são necessários à harmonia do conjunto. E se houvesse a falta de um só, a obra estaria incompleta, não correspondendo à eterna sabedoria. Entretanto, um dos dogmas fundamentais da religião diz que a terra, os animais, as plantas, o sol, as estrelas, a própria luz foram criadas e, portanto, tiradas do nada há 6.000 anos. Antes dessa época, não havia, pois, nenhuma criatura humana, nem qualquer criatura corpórea. Durante toda a eternidade anterior, a obra divina permanecia, então, imperfeita. A criação do universo, remontando a 6.000 anos, constitui um artigo de fé de tal maneira fundamental que há poucos anos ainda a ciência foi anatematizada porque vinha destruir a cronologia bíblica, provando por suas investigações a elevada antiguidade da Terra e dos seus habitantes. Prossegue? Segue. Não obstante, o Concílio de Latrão, o Concílio Ecumênico, que dita a lei em matéria de doutrina, afirma: cremos firmemente que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, o qual, no começo dos tempos, tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, o espiritual e o corporal. A espiritual e a corporal, né? O começo dos tempos só pode ser a eternidade anterior, porque o tempo é infinito, como o espaço, não tem começo nem fim. Essa expressão, o começo dos tempos, é uma figura que implica a ideia de anterioridade ilimitada. O Concílio de Latrão crê, pois firmemente, que as criaturas espirituais e as criaturas corporais foram formadas ao mesmo tempo e tiradas justamente do nada numa época indeterminada do passado.
O que resta, pois, do texto bíblico que fixou essa criação em 6.000 anos dos anos dos nossos dias? Admitindo-se que o começo do universo visível pudesse estar nessa época, não se trataria seguramente do começo dos tempos. Em qual devemos crer? No concílio ou na Bíblia? Respondam. Em qual devemos crer? Meu Deus. O que a gente pode entender disso tudo, hein, Yolanda? E os demais, todos nós, né? Ô, Egeu, eu não sei se... Eu gostaria só... Eu fui procurar esse concílio de Latrão, né? Porque eu não sei. Esse é o conselho foi de 1113. 1123. Aí eu... 1123, é. É. Depois tiveram outros concílios de Latrão também. Esse foi Mas o primeiro. esse daqui eu achei interessante, que foi o primeiro, né? Uhum. Porque houve trata-se de um acordo entre o Papa Calixto II e o Imperador Henrique V, né? Do Império Romano Germânico. Ele atribuía todas as questões espirituais à Igreja. Sim. Tudo se referia, que se referisse a questões espirituais, era tudo ligado à Igreja. Quer dizer, que ninguém mais poderia questionar sobre Interferir. isso. Na verdade, foi um grande acordo, né? É. Uma grande negociação, aliás. Foram 2 semanas de negociações. O que era da Igreja passaria... interesses particulares, porque, inclusive, esse Papa da época, ele tinha parentesco com vários membros do clérigo, né? Ele tinha assim, um parentesco com vários membros. E os papas, antigamente, eles eram escolhidos de acordo com a sua condição, sua posição social, condição financeira. Era uma série de coisas que implicaria, justamente para poder defender os interesses de outros, né? Infelizmente, a gente tem que relatar esses fatos, né? Mas eu também, pelo pouco que eu li, Gil, foi o começo de uma mudança, né? Aquilo que não o desejável, mas foi o início. Já de não haver tanta mistura, né? Ainda muito aquém do que se desejava, né? Para professar o ensinamento do Evangelho. Eu até ontem estava falando aqui, não sei se você estava aqui na hora, eu estava até recomendando que, se tivesse oportunidade de ler, de ver esse livro, como é que é, os séculos, como é que é, deixa eu dizer o nome agora. Os luminares tchecos, né? Os luminares tchecos. Os luminares tchecos é um livro que retrata exatamente todas essas envolvências juntamente com os papas, né? Isso se deu em se eu não me engano, foi em 1300 por aí. E tanto é que tiveram 2 papas. Um estava na Alemanha, se eu não me engano, e o outro lá não era nem no Vaticano que ele ficava, né? Ele ficava se eu não me engano, era na França. Então, era uma disputa de interesses, né? Interesses, né? E foi nessa época que surgiu lá o John Hus. E John Hus foi uma das reencarnações de Kardec. Não só ele, mas como Jerônimo de Praga, né? A gente vê, lendo o livro, a gente vê como é que isso tudo, o que a gente vê hoje, é mais ou menos o que aconteceu antes, em termos políticos, em termos de tudo que a gente pode ver. O jogo de interesse é muito grande, então, aí eu fico a imaginar. Outro dia eu estava conversando com o Ismael, aí o Ismael falando comigo assim, Egeu,
nós precisamos rezar para Jesus. Sim, rezar para Jesus, por quê? Rapaz, é muito trabalho que tem ainda nessa terra. Eu falei assim, mas é claro que tem. Nós estamos aqui justamente agora para poder ajudá-lo, né? Você, pois é, mas nós temos que rezar muito para Jesus para que ele possa realmente resolver essas questões. Mas não é ele só que vai resolver, somos nós que vamos Somos resolver nós. em conjunto, né? Porque, na verdade, nós já fizemos o estrago lá atrás. Isso é fora de qualquer questionamento, né? Nós sabemos disso. E essas criações que foram feitas, sem estar aqui falando mal de A, B ou C, de Claro religião que nenhuma, não, né? que não nos interessa questionar as posições das igrejas, porque cada um tem só o seu modo de ser, seu modo E o de seu atuar, tempo, né? né? Mas a gente sabe que a bondade divina e a paciência de Jesus, ela impera, ela espera o tempo de todos nós. E aconteceu no passado, no presente, talvez eu diria a você hoje, Yolanda, hoje está menos grave do que antes. Sim. Até os próprios líderes das igrejas, eles estão tendo uma visão melhor, menos, vamos dizer assim, menos voltada aos interesses particulares. A gente entende que hoje a visão ela é mais no sentido coletivo, né? Pensar no próximo, né? Do jeito que eles estão pensando, o jeito de cada um, mas melhorou. Pelo menos eu penso assim. Até de nós estávamos nos referindo, né? O atual líder da Igreja Católica, né? O pensamento dele é um pouco modificado, né? Tudo bem que nós não somos perfeitos, né, ainda, né? Nós estamos dentro desse processo da perfeição, né? E ele não pode ser diferente, porque antigamente o que o Papa dizia era lei e acabou. Ele É o dono da verdade. era o dono da verdade e acabou. Hoje não, então a gente já vê que hoje não é mais assim, né? Há uma abertura muito grande nas igrejas, né? Esse entendimento, por exemplo, que os anjos, sobre os anjos, isso tudo que a gente leu aí, o que realmente a gente pode colher, pelo menos é o que eu estou entendendo, que vocês também depois podem até analisar, né? É que, na verdade, os anjos são espíritos, e acabou. Dentro dessa leitura toda que a gente fez, é só para dizer que os anjos foram espíritos, são espíritos como nós somos, que eles tiveram que galgar os caminhos para chegar essa posição angelical, né? Como os espíritos crísticos passaram lá pelas fieiras dos sacrifícios, dos sofrimentos, do aprendizado, como todos nós estamos passando e vamos passar. Então, não tem como muito que se questionar sobre o que se vê aqui, é apenas uma questão de fazer uma relação entre o entendimento e o que entende hoje e que nos faz entender melhor através da doutrina espírita. É só mais um conhecimento histórico, né, de como era como era visto, né? E realmente o que a doutrina veio nos trazer, né? Exatamente, é A isso ideia aí. do Deus único, que não existe privilegiado na criação, que todos Isso. somos criados simples e ignorantes, e que cada um vai galgar, vai ter que obrar, né, para adquirir, para chegar a um patamar de espírito perfeito. Você não chega lá, E não. nós podemos evoluir não só dentro do meio onde nós estamos como espíritos encarnados, mas também como desencarnados. A gente Como continua, né? desencarnado, né? Não existe essa questão, essa limitação, né? E o aprendizado ele é constante, né? Ele é infinito, né? Os espíritos atingem o grau da purificação dos espíritos crísticos. Além dos espíritos crísticos, existem outras categorias que nós nem sabemos ainda, né? São os espíritos mais evoluídos, né? E esse processo de evolução ele é interminável.
Quem quiser falar alguma coisa, nós estamos aqui. Ele faz menção ao concílio de Latrão, né? Tiveram 5 concílios, né, de Latrão. Uhum. Tiveram 5 concílios de Latrão, né? Só não pode falar o nome errado, não? Latrão, com T, estatu. É. Agora, você que foi que você teve lá uma intimidade lá com a igreja, ele fala aqui, ó, em Pera lá. Oi. E por que você está fugindo da intimidade que você também teve? Você que teve, não nós que tivemos. Mas eu estou falando que ele teve nessa encarnação. Ah, tá. Fugiu bem, né? Fugiu bem. Fala, Chico. Você nasceu dentro da doutrina, Chico? Não. Ah, então você também estava com o pezinho lá. Não vem com essa, não. Corre não, Chico. Não, mas eu estou falando assim, em termos de conhecimento, ele foi quase padre, ele estudou Foi para uma padre. bênção para nós. Chico, só abrindo um parênteses aí, isso foi uma bênção para nós. Para mim, eu só tenho que agradecer a Deus pelo Com fato de ter certeza. passado por essas Com escolas. certeza. E até o seminário que eu estive agora, eu agradeço muito a Deus pelo fato de eu ter frequentado, estado lá. Hoje a gente forma, outro dia nós estávamos conversando, só para poder entender, né? E a gente conversava, tem um grupo dos ex-seminaristas, né? E estavam lá questionando, né, que nenhum deles acabou sendo ordenado padre, né? Da turma toda, das duas escolas que tínhamos, dos 2 seminários, né, que nós tínhamos aqui, nenhum se formou, se ordenou padre, né? Aí completaram. No entanto, fizeram homens responsáveis, disciplinados e com uma visão de vida diferente. E é uma verdade. Foi o que nos ofereceu a própria igreja, os padres que a gente conviveu, que eles eram rigorosos, eram para poder ensinar o quê? A disciplina e a disciplina. E era assim. E isso que a gente aprendeu, se não aprendemos mais, é porque nós foi uma questão até por sermos relapsos ainda, né? Mas aquilo que nos coube aprender foi muito bom e eu agradeço a Deus por eu ter encontrado esses corações para poder nos ajudar. E é por isso que eu quero te perguntar. Ele fala aqui, ó, que em 1123 o nono concílio ecumênico debateu a questão das investiduras, né? Não está na coisa não, aqui é na internet. Debateu a questão das investiduras, ponto fulcral da reforma gregoriana. Você conhece alguma coisa a respeito do que ele está falando aqui? O que quer dizer investidura, ponto fulcral? Chico, honestamente, eu não tenho lembrança disso, não. Mas o que ele está falando aí foi em relação ao Papa Gregório, né? Que ele criou muitas coisas também, né? A reforma. Esse foi o primeiro concílio de Latrão. Bom, mas então vamos para... O que eu pensei que tinha a ver com alguma coisa da reforma que ele está falando aqui. Que a leitura está falando. Mas a gente pode até depois pesquisar alguma coisa para poder trazer, se for o caso. Se você quiser também pesquisar e para ele trazer, é bom de Só se conhecer tiver a essas ver, coisas. né? É bom de conhecer, gosto. E tem muita coisa que a gente também viveu e conviveu. Naquela época era difícil você ter acesso a algumas informações, a várias informações, né? De primeiro que a gente não tinha, assim, uma biblioteca que pudesse nos ajudar no internato, né? Era um seminário pobre, né? Essa aqui é a verdade, né? Nós tínhamos alguma coisa que era nossa mesmo, que a gente levava, que a gente adquiria, um emprestava o outro, mas em termos de pesquisa, a gente não tinha muita coisa para pesquisar. E o que a gente recebia de informação era trazido pelos próprios padres. Agora, veja bem a dificuldade, né? Eram padres que tinham vindo da Europa, né?
tinha padre francês, tinha os padres italianos, e não tinha nenhum padre que fosse daqui do Brasil, né? Eram todos que vinham de fora. Então, a gente tinha que aprender alguma coisa até entender um pouco do italiano, que com muito esforço, e com um pouco do francês, para a gente poder entender alguma coisa, e o latim. E eles iam aprendendo português, muito embora tivessem alguns padres, como o padre Carlos, que era um cara, até, a gente até brincava com ele, a cabeça dele era uma cabeça de, como é que é? Nossa, cabeça bem avantajada, não? Ele tinha um conhecimento profundo, ele tinha um conhecimento muito grande. Ele dominava, se eu não me engano, 5 ou 6 idiomas, já naquela época, né? Só que ele passava para a gente o que ele queria, não era o que a gente precisava, né? O que ele queria passar. E acabou. Mas é isso aí, Chico. Vamos caminhar aqui, né? Uhum. Vamos caminhar. Agora é o Chico, né? Egeu, Ei. Egeu, só uma observaçãozinha. Não sei se você lembra, na tribuna tinha um professor da UFES, Carlos Bussola. Ele escrevia para o jornal A Tribuna, eu acho que era a história da igreja, não era a história, acho que do cristianismo, é a história da igreja. Eu posso dar uma olhada, né? Era muito interessante. Eu perdi algumas publicações, mas eu posso dar uma olhada, ver se eu encontro alguma coisa. Ele era mente aberta, né, Chico? E ele era um ex... Oi? Ele era uma mente aberta, né? E era ex-padre. Ele andou pela África e outros países, e ele fazia um relato assim, realmente mostrando, né, como ou era, né, a Igreja Católica. Inclusive, ele tinha lá bem especificado aquelas indulgências, né, coisas assim, escandalosas, né, mas interessante, às vezes, para conhecer. E, se eu não me engano, acho que foi no Concílio de Nicéia, em que eles juntaram todos os evangelhos e separaram aqueles que tinham mais consonância, né? E né, foi nessa época também que eles começaram a modificar, que inclusive eu estava pensando ontem aqui, não era, eu suponho, né, ideia minha, que não era para o catolicismo, vou dizer o catolicismo, na minha opinião, não era para ser do jeito que ele foi ou que ele é ainda, né? Porque eles modificaram muita coisa, além de a Bíblia ela era em grego, né? A Bíblia não, os pergaminhos, né? Eram em grego, Paulo escrevia em grego, né? E acho que aramaico também, em grego e aramaico. Então, imagina uma linguagem daquela época e os copistas, né? Os copistas foram adaptando ou, às vezes, até modificando a sua vontade, de acordo com os seus interesses, vamos dizer assim. Por isso que Então, diz que muita era coisa interpolada, né? Por isso que se então, fala que quer era dizer, interpolada, né? então, assim, na minha opinião, não era para ter essa concepção que existe hoje, apesar de que, né, e houve um atraso, assim, principalmente na época da Inquisição, né, esse foi o período de trevas, foi uma coisa horrorosa, né? As guerras, as cruzadas, tudo isso por causa da crença na Bíblia. Então, na minha opinião, houve um atraso muito grande no cristianismo por causa dessas traduções e essas concepções. Então, eu penso assim, que não era para ser, né? Mas tem aquela coisa, né? Cada um está onde precisa estar, né? E de acordo com a sua necessidade. Então, se é uma pessoa, por exemplo, eu já vi gente falar assim: eu não frequento espiritismo não, porque ele é muito liberal.
a pessoa achava que ela precisava de De um um freio freio. maior, vamos dizer assim. Ela precisava de uma coisa que restringisse ela. E para ela o espiritismo era muito bom, muito legal, gosta, achei lindo, mas ela não quis continuar no espiritismo porque era muito liberal, não no sentido de liberdade, coisa e tal, mas porque ela precisava de restrição. É porque Então, ainda eu tem penso assim, tempo, né? que nada acontece se não é do conhecimento ou da permissão de Deus, e nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, se a gente, ou quem está passando por alguma coisa hoje, tem sempre uma razão de ser, né? É. Mas eu vou procurar ali as publicações do Carlos Sim. Bussola e vou ver o que Uhum. eu encontro, se tiver alguma coisa interessante, a gente vê como é que faz. Você lembrou bem que o catolicismo seria a continuação do pensamento da Igreja do Caminho, né? Seria a continuação Isso. do cristianismo, né, próprio, puro, né? Mas, infelizmente, em função dessas situações todas que aconteceram, os interesses pessoais, né, uma série de coisas, tudo se modificou. E eu estava lembrando aqui também de um outro grande espírita, e foi até escritor, todo mundo conhece, Minutos de Sabedoria, e é do Pastorino. Pastorino foi um ex-padre, inclusive teve uma vivência e convivência no Vaticano durante muito tempo. Ele passou depois, deixou a batina e dedicou-se ao estudo da doutrina espírita. Tanto é que existe lá uma coleção, que essa coleção ficou durante muito tempo guardada, porque não veio o domínio público em questões, parece que até em relação aos próprios familiares, mas hoje você pode encontrar. É Sabedoria do Evangelho. É uma coletânea onde tem várias considerações que o Pastorino faz. Além do que, ele fez um estudo muito bem fundamentado sobre mediunidade, que é muito interessante, e não sei se vocês conhecem, ou se já viram esse livro, esses livros, né? E eu, inclusive, tenho alguns, aliás, eu tenho a coleção toda, né? Eu tenho essa coleção sobre a sabedoria do Evangelho, e tem esse outro também, que é relacionado à mediunidade, estudo sobre mediunidade. Deixa eu até ver aqui um instantinho. Sabedoria do Evangelho, ele são 8 volumes. São 8 volumes. 9, porque tem um que é o índice, né? E tem um outro que é sobre a mediunidade, que é dele também, que eu não estou lembrado mais o nome do livro, mas é um livro muito interessante, que ele faz um estudo aprofundado, inclusive dentro do campo científico, mostrando sobre o magnetismo, ele fala sobre magnetismo, uma série de coisas. O Pastorino foi um dedicado estudioso. E esse livro, Minutos de Sabedoria, é dele também. São coletâneas, né, de pensamentos, né? É o único que eu conheço, Minuto de Sabedoria. Mas tem esse outro. Pode falar, Chapô. Se quiserem também fazer uma leitura assim resumida sobre as religiões, sobre esses problemas todos que a igreja causou, tem o livro do Emmanuel, que se chama Emmanuel, o próprio nome dele. Exatamente. Eu Ele também ele lembrei fala dele. sobre tudo isso, sobre a Roma, antigo, catolicismo no início, todas as falcatruas que tiveram na igreja, ele desce a ripa ali naquele livro. É muito bom, dá para entender bem o que aconteceu. É verdade, tem esse também, né? E tem também o estudo lá do Severino, como é que é? O Severino Celestino, né? Celestino. Tem um estudo também dele, que é muito bom. Quer dizer, que na verdade tem hoje, isso não é segredo, né? Essa divulgação desses acontecimentos junto à igreja, que, como a Sheila estava falando, retardou um pouco o nosso entendimento, né? E a gente ficou muito atrelado a essas informações
Até porque a própria Bíblia ela foi interpolada, né? Como eu estava falando, né? Existiam os copistas. O copista era aquelas pessoas que copiavam os textos, né? Aí ele copiava e não entendia muito o que estava na frente, ou ele botava vírgula, ou ele acrescentava uma palavra, ou tirava outra palavra, e mudava todo o sentido do texto. Ele errava, né? E para não perder ter que fazer tudo de novo, puxava uma perninha a mais lá e estava resolvido. Pois Criava outra palavra. E era uma língua pobre, né? Uma língua pobre também, né? Mas é isso aí, vamos em frente agora. Tem mais um pedacinho para a gente caminhar, né? É o 5 agora? O 5. O mesmo concílio formula ainda uma estranha preposição. Nossa alma, igualmente espiritual, está associada ao corpo de maneira a formarem ambos uma só e mesma pessoa. E essa é essencialmente a sua destinação. Se a finalidade essencial da alma é estar ligada ao corpo, essa constitui o seu estado normal, é o seu objetivo, o seu fim, desde que é essa a sua destinação. Entretanto, a alma é imortal. Sua união com o corpo só se realiza uma vez, segundo a Igreja, e mesmo que fosse por um século. O que seria isso ante a eternidade? Para um grande número de criaturas, essa união é apenas de algumas horas. Que utilidade teria para a alma essa união efêmera? Quando, em relação à eternidade, a sua maior duração não seria mais do que um minuto imperceptível. Seria exato dizer que a sua destinação é essencialmente estar ligada ao corpo? Essa união, na verdade, não é mais do que um incidente, um ponto na vida da alma e não o seu estado essencial. Prossegue? Prossegue. Se a destinação essencial da alma é estar unida a um corpo material, se por sua natureza e segundo o fim providencial da sua criação, essa união é necessária às manifestações de suas faculdades, temos de concluir que sem o corpo, a alma humana é um ser incompleto. Sendo assim, para permanecer o que ela é, pela sua destinação após haver deixado um corpo, é necessário que tome outro, o que nos leva forçosamente à pluralidade das existências, ou seja, à reencarnação eternizada. É verdadeiramente estranho que um concílio, considerado como uma das luminárias da Igreja, tenha identificado nesse ponto o ser espiritual com o ser material, de maneira a não poderem existir um sem o outro. Desde que a condição essencial de sua criação é o de permanecerem unidos. E aí? Então, sem o corpo, a alma não existiria. Pois é. É um entendimento que aqui nos dá, né? Segundo ele, né? Porque aí o ser seria incompleto sem o corpo, né? Uhum.
É porque se Esse admitisse de outra sentido forma, material, né? se admitisse de outra forma, tinha que admitir a reencarnação, né? Da reencarnação. Mas ele falou Aí- lá atrás que a alma é imortal? Será que eu entendi errado? E é, né? Você Aqui, marcou ó. aí? Entretanto, a alma é imortal. Sua união Segundo a com o igreja, corpo só né? se realiza uma vez, segundo a Aí igreja. ele questionando, né? Aí questionando. É. Ah, tá. Entretanto, a alma é imortal. Sua união com o corpo só se realiza uma vez, segundo a igreja. E mesmo que fosse por um século, o que seria isso ante a eternidade? Para um grande número de criaturas, essa união é apenas de algumas horas. Então, você veja bem que é difícil até você entender, né, esse raciocínio, né? Isso aí foi Não, modificado pela igreja, né? Porque É. eles foi. admitiam a reencarnação antes daquele. Acho que foi de uma reunião que teve do Constantino. Constantinopla, não foi isso? Constantinopla. Concílio de Então, Constantinopla. isso é uma modificação que eles fizeram por conta própria, né? É para poder tirar a reencarnação, né? Exatamente. Aí a gente admite a alma com o corpo. Se não tiver corpo, não tem alma. Pronto. Aí não tem Pois é. reencarnação. Totalmente descartado. Na Igreja Católica fala-se muito em alma e não em espírito, né? Mas não fala, ali no não. começo já fala assim, ó, o mesmo concílio formula ainda uma estranha proposição. Nossa alma igualmente espiritual. Olha só, então eles admitem o espírito, só que não admite que tem uma reencarnação. Quer dizer, se você foi bom aqui, você morreu, você vai para o céu. Se você não foi bom, você morreu, você vai para o inferno e acabou. Agora, aquele outro padre daquela época, acho que ele era padre também, né? O Orígenes, que pregava exatamente essa questão da reencarnação, né? E depois, por conta dessa disseminação dessas ideias, é que eles formularam esse concílio para botar assim, uma pedra sobre essas ideias, né? Eu não sei se ele era contemporâneo ou se ele veio depois, o Orígenes. Existe um livro, se alguém quiser anotar aí, que ele fala exatamente sobre essas questões, inclusive em relação à Igreja Católica, quando admitia a reencarnação. E por que ela deixou de admitir? Esse livro, ele realmente nos mostra todos esses pormenores. O nome do livro é Nova História do Espiritismo. Nova História do Espiritismo, de Dalmo Duque dos Santos. Eu li um chamado Reencarnação, o Elo Perdido do Cristianismo. Qual que é o autor, Egeu? Hein? Qual o autor da Nova História do Espiritismo? Deixa eu ver aqui, é Dalmo. Eu acho que é esse mesmo. É Dalmo Duque dos Santos. Bota no grupo, Egeu. Boto. Na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala assim: o mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Ou seja, não precisaria nem de ter existido o mundo corporal para ter a existência do mundo espírita, do mundo espiritual. Exatamente. E como faríamos a nossa evolução? Sem o corpo mesmo? Sem, né? As vicissitudes seriam outras? Aqui teria uma suposição, né? Mas não precisaria de ter existido o mundo material. Bastaria, o mundo espírita é sobrevivente, ele é a base. Nós somos um derivativo, uma derivada do mundo espiritual.
Só que na visão da igreja, a reforma que a gente tinha que fazer seria aqui, na encarnação. Se a gente não se melhorasse aqui, a gente estaria eternamente condenado ao inferno eterno. E se você se melhorasse, ou seja, melhorar no dizer deles é seguir as normas da igreja, você estaria, digamos, no céu, ou no máximo no purgatório. Aí ele já admitiu o purgatório também, né? Mas o que é mais interessante é porque eu sou de uma família totalmente católica, e a ideia que sempre nos foi passada é que Deus fazia a gente quando a gente nascia nesse mundo, né? A gente nascia aqui, quando nós fomos feitos, e aí morria... A alma era criada junto com o corpo, né? Exatamente. E aí você só tinha essa oportunidade aí, de ser bom ou não, de ir para o céu ou ir para o inferno. Pois é. Por isso, muito medo foi imposto, né? Não, o medo era muito grande, né? Porque até a confusão era muito na cabeça da gente enquanto criança, adolescente, por exemplo. A gente tinha a ideia de que a gente morria e acabou tudo. Eu lembro que eu tive uma crise uma vez e passavam para a gente que o céu ia se abrir e tudo ia desmoronar e a gente ia se acabar. Gente, eu tive uma crise horrorosa numa fase da minha vida por causa disso. E o fim do mundo? Quantas vezes aconteceu? Pois é, esse bendito fim do mundo, pelo amor de Deus, Jesus amado. Era muito triste, tá? Era muito triste mesmo. Como é que é? De 2000 não passará, não passou, estou em 2021 já. De 1000 passarás, a 2000 não chegarás. Não chegará. Mas depois eu cheguei à conclusão assim, mesmo antes de começar a frequentar, a fazer estudos espíritas, eu já cheguei à conclusão exatamente de que o mundo só acabava aqui para quem morria, e pronto, sabe? Não tinha essa história do mundo acabar, não. Era para quem morresse, aí pronto. Mas ainda tinha essa ideia aí ideia de que a gente não ia para o céu, que a gente não ia estar perto de Deus, porque a gente pecava, né? A gente fazia determinadas coisas que o padre dizia que não podia fazer, então... Não. Foi inferno mesmo. Mas é isso aí, Cleonice. Era o que todo mundo já entendia naquela época, né? Graças a Deus veio a doutrina espírita para nos esclarecer essas questões todinhas, né? Ai de nós, né? Se não fosse a doutrina para poder nos orientar com firmeza, né? Com certeza, né? E precisava, né? Precisava, assim, a gente ter os espíritos abrirem as nossas mentes para poder eles próprios se manifestarem e a gente comprovar com esses nossos olhos carnais, né? Uhum. Para poder crer. E a partir daí, então, que se toma consciência e se parte para as experiências, né? E passa a se acreditar realmente no espírito. Porque eu cansei de ouvir assim, como que você acredita em espírito? Você já viu alguém morrer e voltar para te falar alguma coisa? Ouvi muito isso na Igreja Católica. É bom você falar assim, já sim. Tem vários que vêm e falam. Não, mas aí eu questionava, sabe, Chacu? Porque eu dizia assim, mas como quando eu era criança eu via um monte de coisa? Da onde que aparecia? Se as outras pessoas chegavam, olhavam e não via nada, só eu que estava vendo. E aí diziam que eu estava ficando louca, né? Então, a gente era tudo isso, louco, pecador e um monte de coisa. Que isso era coisa do Satanás. Você pode até falar assim, Cleonice, eu sou a prova disso, que eu tô aqui e vou ter seu espírito encarnado. Fui e já voltei, já estou aqui.
Agora, Titio, agora eu posso dizer, porque ontem, a leitura de ontem, inclusive, teve uma parte que eu me vi lá no hospital quando eu passei para o outro lado. Pois é. Igualzinho, olha, quando foi falado assim, que os espíritos, eles não precisam de boca, de olhos, nem de ouvidos. Isso, eles se comunicam. Eu presenciei isso, olha, foi fantástico. Eu parei assim, eu disse, nossa, tá falando pensamento. assim. É o pensamento, mas É o que através poderá acontecer conosco no futuro, a telepatia, né? Mas isso só acontece através do amor, tá? Senão, não vai acontecer essa comunicação. Pelo menos foi isso que eles me falaram. Volitar. Exatamente. Mas isso aí, esse volitar, eu acho que ainda são para espíritos ainda menos desenvolvidos, porque para os grandiosos, eles nem precisam disso, eles estão em qualquer lugar que eles queiram a qualquer momento. Se desloca com o pensamento. Foi exatamente isso que aconteceu, não comigo, mas com os que estavam comigo, sabe? Ao me trazer de volta, é impressionante assim a coisa, muito bonito. Interessante. Ô, Sheila, você tem algo a nos proporcionar em termos de música? Momentinho, peraí. Essa eu não conheço, não. Aguarde um instante. Vamos ver aqui. Eu já tenho minha set list, meu filho, para não esquentar a cabeça. Ficar pensando. Aí eu já fiz aqui a minha lista, né? Já achei uma. Opa! O celular caiu. Segue em prece. Pode ser? Tá bom? Pode, sim. Segue em prece e a Deus agradece a vida. Ora e confia, vê as aves no céu. Lírios florescem em beleza singela e cor, a dizer do amor que o Pai tem por ti. Segue em prece e confia para tudo uma razão. Segue em prece e trabalha, confia, persiste, espera, segue o coração. Segue em prece e a Deus agradece a vida. Ora e confia, vê as aves no céu. Lírios florescem em beleza singela e cor, a dizer do amor que o Pai tem por ti. Segue em prece e trabalha para tudo a uma razão. Segue em prece e trabalha, confia, persiste, espera, segue o coração. Segue o coração. Segue o coração. Muito bom. Muito bom. Chico. É sua essa letra, Sheila? Não, essa aqui é da mãe do Guilherme, da Joselma. Da Joselma, da Sueli e do Guilherme. Chico, você faz a nossa prece? Faço, sim. Por favor.
Senhor Deus, Senhor Jesus, Mestre amado, benfeitores espirituais, ligados à nossa casa espírita, agradecemos por mais esse momento de estudos, pelo entendimento, pela compreensão, pela inspiração do mais alto. Que a tua luz nos conduza sempre para o alto, fortalecendo nossas bases morais. Abençoe e ilumine a cada um aqui presente, ao ambiente espiritual do lar de cada companheiro aqui, bem como aqueles companheiros que não puderam estar conosco hoje. Também os ampare e os ilumine muito. Abençoe e ampare os nomes que foram citados no início, a esse jovem Igor, que a tua luz possa envolvê-lo, auxiliando na renovação das ideias, dos pensamentos e dos sentimentos. Obrigado, Senhor. Guarda-nos do teu amor. Esteja conosco sempre, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Beijo no coração de todos. Um beijo no coração. Beijo. Obrigada, meus Boa queridos noite. companheiros.